Te incomoda falar de racismo? É duro falar sobre uma experiência que foi ruim para você. Tem vários momentos que você se questiona, não, mas eu denuncio, não, O mas... que você acha de pessoas que tentam mudar o passado para recontar a história do racismo? As pessoas precisam ver uma nova história. Nosso entrevistado de hoje esteve nesses últimos dias participando da história. Bem, uma parte da história, né? Essa parte que a gente quer que tenha, na verdade, melhores capítulos para serem contados, né? Ele é produtor cultural, jornalista e trabalha atualmente para a CNN Brasil, direto de Nova York, onde aconteceram grandes manifestações, mas faz reportagens em todos os Estados Unidos. A gente vai falar com ele agora. Fernando Henrique, seja muito bem-vindo. Nome forte também, né? Fernando Henrique? Pois é, minha mãe também acha, assim, eu venho de uma família que tradicionalmente prefere nomes compostos. É engraçado isso. Agora, Fernando, a gente estava conversando antes de começar aqui, você chegou nas terras do Tio Sam aí faz alguns meses, né? Você fez curso na França, trabalhou também na França há muito tempo, e eu quero falar sobre um episódio que aconteceu na França daqui a pouquinho, mas eu quero primeiro já lançar a pergunta, que é uma pergunta bem chata, mas o momento ele me força um pouco a perguntar isso. Te incomoda falar de racismo? É interessante, né, esse momento que o mundo vive, George Floyd, da avalanche de protestos que a gente viu em vários países, inclusive em países que não necessariamente existe uma minoria negra ou de outras raças. Não exatamente incomoda falar sobre o racismo, mas falar sobre racismo vivenciar os momentos de quem já presenciou racismo ou quem viveu na pele racismo. Então, cada vez que a gente tem oportunidade de falar sobre racismo, a gente tem uma oportunidade que não necessariamente é uma oportunidade na sua vida. É lembrar o que já aconteceu com você, ou com algum amigo, ou com algum primo, ou com algum parente, ou com alguém que, enfim, está adepto a esse tipo de consciência que é importante discutir e não necessariamente é bom de lembrar. Na verdade, é sempre muito doloroso. Então, obviamente, é duro falar sobre uma experiência que foi ruim para você, mas eu acho que é mais do que necessário este momento a gente botar luz aí nessa questão que as luzes vivem um momento de apaga e acende, sabe? Uhum. Quando você cobriu as manifestações que aconteceram fazem 2 semanas, na verdade, que elas começaram. Algumas ainda permanecem, né? Mas parece que a mídia deu uma esfriada nesse assunto sobre as manifestações que acontecem nos Estados Unidos, sobretudo aí em Nova York, onde você está. O que você sentiu? Você que estava perto dos acontecimentos? São várias sensações, porque de verdade tudo começa no dia 25 de março, quando o mundo presenciou quase 9 minutos aí de asfixiamento de George Floyd. A gente viu aí nas redes sociais um policial branco que, enfim, todo aquele vídeo que eu não preciso lembrar. 29 de maio, né? Para mim, de verdade, ainda É que você tinha falado março, acho que 29 de maio, você quis dizer, né? dia 25 de maio foi De que ele maio, morreu. 25, tá. Foi que ele morreu, que foi que ele foi assassinado. Desculpa, eu errei a data. Mas, enfim, foi um momento muito duro de acompanhar tudo isso. E já no dia 26, no dia seguinte, a gente tem a primeira manifestação que ocorre em Minneapolis, na cidade onde aconteceu o evento. E deste dia acontece uma avalanche de protestos. Se eu não me engano, os primeiros 3 dias, os protestos, enfim, 140 cidades aqui nos Estados Unidos aderiram, e já no final de semana, próximo da sexta-feira, 6 dias depois do assassinato de George Floyd, mais de 400 cidades nos Estados Unidos aderiram aos protestos e vários grupos buscaram aí sentido para botar luz não só
na questão do George Floyd, que foi que impulsionou, aí eu diria, essa discussão, mas para relembrar aí essa discussão que é frequente nos Estados Unidos, que é a discriminação racial, a brutalidade policial, e tudo isso surgiu num momento super complexo, porque a gente vive um momento de pandemia. Nova York, durante um bom tempo, foi o epicentro da doença nos Estados Unidos e no mundo. Nova York chegou um momento que morria-se mais de 1.000 pessoas por dia. É muito doido pensar nisso. Em um momento que todo mundo não saía de casa, que todo mundo tinha medo desse inimigo invisível que é a Covid-19, no momento dos protestos, tudo isso virou terceiro, quarto, quinto plano. As manifestações aqui tiveram milhares e milhares de pessoas em vários bairros, não só do estado de Nova York, mas de outras várias partes dos Estados Unidos. Foi bem impressionante de que a gente vivia um momento de pandemia, mas que as pessoas buscavam aí ou era importante para as pessoas dizer essa angústia, essa dor e esse pedido de reforma na polícia dos Estados Unidos. Então, ver esse protesto foi muito impressionante para mim, não só impressionante como jornalista de narrar a história, mas pensar numa estrutura de qual você faz parte. Toda essa história que eu estou contando para as pessoas, eu poderia ter sido vítima disso tudo. Então, como jornalista, tá tão próximo da história, eu nunca... Enfim, eu já vivi outros episódios, mas eu nunca tive tão próximo da história pensando naquele personagem como você, ou como um primo seu, ou como alguém da sua família. Isso é bem impressionante, na verdade. Sim. Você acha que esse barulho tá ajudando, de certa forma, a mudar um pouco o rumo dessa história? Eu acredito e penso que isso precisa mudar. Eu acho que mais do que como a gente imagine, como a gente acredita que isso vai acontecer, isso é uma resposta que, infelizmente, só o tempo vai poder dizer. Uhum. A minha percepção disso tudo hoje é de que as pessoas vivem um momento de consciência muito mais ampla do que há 20 dias atrás. Então, o que eu estou dizendo para você hoje não é o mundo que eu enxergo, é um mundo proporcionado por todos nós, e é o que acontece com os negros. Então, a história que eu contei, ou a história que os outros jornalistas contaram, a história que várias TVs no mundo inteiro contaram, não é uma história de como as pessoas enxergam isso, é a vida como ela é. E a vida como ela é isso, é o George Floyd, que é assassinado, a Brenda Taylor, enfim, tem uma lista gigante aí que, se eu começar, a gente vai ficar um longo tempo batendo aí os nomes de pessoas que foram assassinadas por policiais brancos ou sofreram brutalidade na mão de policiais brancos aqui nos Estados Unidos. E não é isso, assim, mundo afora, as questões são as mesmas ou muito parecidas. Eu ia falar, aqui no Brasil a gente tem a mesma coisa se repetindo. Pois é, a gente ouve muitas histórias e o que é muito triste disso tudo é que sempre o lado das minorias, que no Brasil é uma maioria, segundo as últimas pesquisas do IBGE, os negros, os declarados negros, representam quase 54% da população. É triste saber que 54% da população tem esse lado obscuro de viver a vida e que durante tanto tempo foi negado pela imprensa, pelas pessoas brancas e por alguns negros, e que eu acredito que todo esse movimento aí do George Floyd veio com uma força para mudar não só os Estados Unidos, mas para mudar a história. Então, respondendo a sua questão, sim, eu penso e acredito que as pessoas estão diferentes.
Ninguém pode continuar com o mesmo pensamento de há 15 dias atrás. Assim, tudo que nós vimos aí nas redes sociais, na imprensa, todas as discussões levantadas, não tem como a gente continuar o mesmo. Eu sinto isso também, que bom, né? As pessoas, elas fazem mais a meia-culpa, né? Teve o Jimmy Fallon, ele fez uma sketch que ele fazia blackface e depois ele veio se desculpar, né, por causa disso. Realmente é um movimento que está acontecendo, tem que acontecer com muito mais proporção, obviamente, mas realmente as pessoas já estão mudando um pouquinho a chavinha, né, o mindset delas, com certeza. Mas, ô Fernando, você trabalhou na França, você é produtor cultural, inclusive. Eu tava vendo a sua coluna, daqui a pouco eu vou comentar um negócio sobre o que você escreveu hoje. Teve um episódio durante a Eurocopa e você participou, você sentiu o racismo na pele. O que foi esse episódio? Em 2016, eu estava cobrindo a Eurocopa em Paris e era um jogo Alemanha e Polônia. E nós estávamos na Gare do Nord, que é uma estação de trem que fica no norte de Paris, e nós estávamos fazendo o Povo Fala, com uma galera que estava chegando de viagem, e aí teve um grupo grande de um trem que estava vindo da Alemanha, e a gente foi entrevistar enfim, eram os torcedores. E aí a gente começou a entrevistar e, de repente, eu escutei uns gritos de get out niggers, get out niggers. Enfim, eu tava meio sem entender, com a câmera na mão e com a repórter filmando. E aí, de repente, cara, veio um cara pra cima de mim, assim. Enfim, sem eu esperar, ele pegou e me deu um tapa no rosto e começou a gritar: vai embora daqui, seu negro. E, enfim, começou a gritar várias palavras aí super fortes. E aí a repórter que eu estava na época falou: não, o que você está fazendo? E aí ele foi, deu uma bica nela, depois vieram outros caras e outros caras começaram a me dar um tapa no rosto. E aí tinha um policial na frente da gente vendo tudo que aconteceu. E não fazendo nada. Falei: cara, olha o que aconteceu, vocês prende os caras, eu tenho a imagem dos caras que bateram na gente aqui. E aí o cara falou: cara, eles são muito grandes, são hooligans, e é um grupo grande, a gente não tem tanto policial, você não está gravemente ferido, acho que vai fazer um boletim de ocorrência, mas assim, já te informo, vai ser difícil a gente conseguir prender. E foi essa a resolução. Caramba, mas mesmo tendo as imagens, conseguiram identificar quem era? Eram ingleses, então, basicamente, que estavam fazendo isso? Então, não sei se ingleses ou alemães, na verdade, porque são o trem, segundo a informação que eu obtive lá na estação de trem, era um trem que vinha da Alemanha, mas também não sei se era um trem que vinha, se esses caras vinham de Londres, enfim, não sei. Entendi. Mas essa estação de trem chega a trem, enfim, do Reino Unido e também dos países que são mais ao norte da França. E, enfim, foi uma situação que eu fiquei muito indignado, assim, demorou muito tempo na minha cabeça para entender cara, para um racismo ser entendido como racismo, eu preciso perder a vida, ou eu preciso ser gravemente... Tudo isso que a gente acabou de ver não faz sentido. Ele falou: mas a gente... Pro policial falar pra você: você não tá gravemente ferido, então não se nem configura como crime, acho que não vai dar em nada isso aí. Mas e as palavras que o cara falou pra você? Que bizarro, cara. É muito assustador, porque, enfim, eu passei por isso e foi um momento super difícil da vida e da carreira entender isso. Até porque o futebol no Brasil tem uma grande população aí afro-brasileira que é parte dessa história, então é muito um terreno, embora, enfim, eu não jogo futebol, mas é muito um terreno qual você tem uma mistura de raça muito grande, e aí você percebeu o quão de racismo e o quão duro é também esse meio, assim. E eu percebi isso trabalhando. E aí você perceber que você
mesmo no seu direito como cidadão, que você não tem nenhuma empatia da polícia ou da polícia que estava lá naquele dia, você, mesmo depois de eu prestar o boletim de ocorrência, o próprio delegado na França falou, cara, eu entendo, eu acho terrível que você viveu, mas acontece. E a palavra que ele usou foi, uma expressão em francês que não foi tão grave, continua a vida. E até hoje eu tenho essas palavras na minha cabeça, não foi tão grave, continua a vida. Então, isso, para mim, é muito um retrato da sociedade. O que esse cara falou, esse policial falou, é o que muita gente pensa. Só que boa parte dessas pessoas não vivem o que eu vivi, o que várias outras pessoas viveram. Quando eu postei isso na época nas redes sociais, eu recebi uma enxurrada de verdade, de mensagens, de várias mensagens de carinho, mas várias pessoas contando, olha, isso aconteceu comigo de tal forma, de jornalistas negros de vários lugares do mundo, assim, isso foi... Por um lado, é muito triste de saber, olha, isso acontece em 2016, na época, né? E, por um outro lado, foi importante também saber que eu não estava sozinho e que outras pessoas brigavam de uma maneira muito ampla para poder... Peraí, só um minuto. Lá do trabalho, depois eu atendo. E muitas pessoas de um momento... enfim, foi importante saber de ter o carinho das pessoas, e as pessoas, de um modo geral, vários colegas me ajudaram a entender essa situação de uma outra forma, sabe? De não necessariamente ter um ativismo dentro da coisa, mas entender que racismo existe e que racismo é crime e que a gente tem que denunciar, uma vez que a gente vive isso. Então, foi dentro dessa tristeza, foi a lição que eu aprendi, porque tem vários momentos que você se questiona, não, mas eu denuncio, não, mas vão acreditar. É o momento que você se perde dentro da sua verdade, assim. Então, foi muito importante os meus colegas que disseram, cara, vai denunciar, eu sou testemunha. Então, teve uma força aí que me ajudou a ter mais força para evitar que esse tipo de evento aconteçam com outras pessoas, sabe? A gente teve em Bristol, na Inglaterra, pessoas derrubando uma estátua, a estátua do Edward Colston, que era um comerciante que fez fortuna com o tráfico de negros. A gente teve um movimento também de Hollywood, que tirou do ar alguns filmes que tinham um discurso racista para tentar reeditar ou, de repente, colocar um disclaimer falando, olha, isso faz parte de um contexto. Eu conversei com o Marcelo Marron, humorista, não sei se você conhece, trabalhou com o Serginho Groisman na Globo, onde você trabalhou também, e ele falou um exemplo que eu achei interessante até para também dividir com você, que ele falou do criado mudo. A expressão criado mudo é uma expressão que ele defende que ela deveria continuar. Por quê? Porque ela faz parte da história, para as pessoas lembrarem de erros que foram cometidos. O que você acha de pessoas que tentam mudar o passado para recontar a história do racismo? É muito interessante essa questão, porque a gente vive um momento... eu entendo esse ponto de vista, não é o meu. Eu acho que vivemos um momento que a vida pede uma mudança, né? A gente, para dar um exemplo de uma outra questão, mas que depois eu vou voltar nessa questão, há 15 anos atrás, a gente usava um sistema de telefone fixo em casa, que eu lembro que era criança, que eu ligava para os meus pais e, enfim, ligava de um orelhão na rua, e a gente tinha uma outra relação com a vida. Uhum. E tudo isso, com o desenvolvimento do mundo, mudou. A gente começou com o primeiro aparelho de celular que era super grande e que depois foi desenvolvendo com mais tecnologia, e a gente chegou no mundo que a gente estava hoje. O que eu quero dizer com tudo isso que foge da questão racial é que o mundo, além do que como eu vejo e de como as pessoas enxergam, o mundo se atualiza, o mundo muda. E a minha questão hoje é, por que não mudar
essa situação que era vista no passado e que muito de filmes, por exemplo, desses estados que são enfim, é um passado, é algo real, é algo que algumas pessoas viveram. Agora eu enxergo isso de que as pessoas precisam ver uma nova história, as pessoas precisam entender uma nova história. E, de repente, no momento atual, viver uma nova história, perceber não só os erros do passado, mas, de verdade, atualizar esses erros para que eles não se repitam. Eu, por exemplo, eu tenho vários afiliados, na verdade, com qual eu tenho uma relação super próxima, que eu conto história, e tem vários momentos que eu deixei de contar algumas histórias de livros, de autores conhecidos, porque de verdade eu me sentia não representado ou incomodado de narrar uma situação qual eu enxergo que é uma situação que hoje não deve ser contada dessa forma. Monteiro Lobato? Oi? Monteiro Lobato, por exemplo? Por exemplo. Então, o que eu acho importante não é mais um mimimi, não é mais como deveríamos fazer. O fato é, o mundo muda, a gente está em 2021. 2020. Eu queria estar, viu? Porque aí teria acabado a pandemia. Pois é. A gente está em 2020, o mundo muda, e eu acho que as mudanças do mundo é a gente perceber esses pequenos detalhes que para alguns não é tão importante ou não faz muito sentido, mas eu de verdade percebo toda a importância. Muitas pessoas já morreram por conta desses pequenos detalhes. Então, a estátua não é só estátua para o meu avô, por exemplo. O filme que fala de racismo não é só uma dor para quem assiste ou entende aquele racismo. Então, eu acho que a gente precisa não só entender aquele momento, mas perceber e ter uma empatia maior com as pessoas que vivem uma realidade que é diferente da sua. É importante que essas histórias sejam contadas, mas é importante também que essas histórias sejam revistas para serem contadas de uma outra forma. Eu acho o momento pede isso. Respondendo a sua pergunta, eu acho que vivemos um momento que a sociedade precisa repensar os seus atos. E se repensar os atos passa por revermos o passado, eu acredito que é importante que a gente reveja as estátuas, que a gente reveja os filmes, que a gente reveja o nosso contexto na humanidade, que a gente reveja a nossa forma de falar, que a gente, enfim, que a gente se autoanalise mais, né? Então, é difícil dizer o quão você é a favor, o quão você é contra, como você entende isso. Eu sou a favor de mudança, e se essa mudança é para o bem, por que não rever isso? Por que não discutir isso? Assim? Eu acho a atualidade pede que a gente, para escrever a história de uma nova forma, é importante que a gente reveja e entenda a história. E se para entender a história a gente precisa voltar ao passado, eu sou a favor. Mas isso envolve reescrever, no caso? Alterar o que já foi feito? Não necessariamente alterar o que foi feito, mas eu acho que a gente precisa repensar o que foi feito para, a partir de agora, fazer de forma diferente. O que eu entendo como negro é que deixa de ser aceitável como o passado foi feito. Acho que a gente vive um momento qual, a partir de agora, isso não nos cabe mais. Isso não é mais aceitável. Então, eu acho que mais do que como você enxerga ou como eu enxergo, ou como milhares de pessoas enxergam, é como todos juntos vamos enxergar, entendeu? Eu acho que a mudança é bem-vinda. Perfeito. Eu queria aproveitar esse momento final que eu tenho uma coisa para falar e aproveitar um trecho do que você escreveu hoje no Gama. É um portal de notícias. Você tem uma coluna lá, né? E você escreve dicas culturais, você escreve as suas análises.
Tem uma parte que você falou, que você fala dos seus 15 minutos de fama que você viveu como jornalista durante a cobertura das manifestações antirracistas nos Estados Unidos. Eu queria unir isso a uma fala da Maju Coutinho, acho que faz uma semana ou 2 semanas, ela disse num jornal que os jornalistas negros eles deveriam ser explorados em outras pautas, porque assim, o jornalista negro ele não tem que ser chamado só para falar de racismo. Então, da minha parte, eu gostaria de pedir desculpas se isso acontece e se isso está acontecendo, porque assim, de certa forma, isso também é uma forma de racismo. O que acontece assim, sendo muito direto e claro, obviamente que nós estamos num ponto de lugar de fala para poder questionar ou mesmo apontar situações que não necessariamente uma pessoa não negra olharia com os mesmos olhos que nós podemos ver, que nós podemos perceber. Existe uma sutileza que não necessariamente quem não é negro conhece ou entende. Isso é um ponto. Por outro lado, os negros, independente da ideologia, do credo e da religião, do que for, são formados em economia, são formados em jornalismo, são formados em direito, em uma série de coisas. E boa parte das vezes que vemos o maior número de negros falando em rede nacional é para discutir sobre racismo. Então, pouco interessa o que você fez da sua vida, você vira um especialista em falar sobre racismo. Então, o que toda essa avalanche aí George Floyd trouxe para a gente é você entender não só o que aconteceu da questão racial, mas você entender todas as outras questões. E as outras questões passam não só pela discriminação racial, pela brutalidade da polícia, mas por outra questão super importante, que é a desigualdade social e como a sociedade, ainda que de uma maneira mais aberta, enxerga o negro. Que ainda, vem aqui, você pode falar sobre tal assunto. O nosso espaço é muito delimitado enquanto seres humanos. E enquanto seres humanos, uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa que tem informação, ela tem informação específica ou determinados assuntos, mas ela também é apta, no meu caso, eu sou apto para falar sobre jornalismo e não necessariamente o racismo é uma questão qual eu sou mestre. Eu estudei História da Arte, tenho mestrado em cinema e, enfim, as qualificações elas são muito mais amplas do que discutir gênero e raça. Então, tudo isso para dizer que é mais do que necessário, importante pensar não só nas pessoas negras no mês de novembro ou quando acontece um episódio que evidencia o racismo. É pensar no negro como ser humano o ano inteiro. Então, acho que é uma lição aí de casa para as pessoas entenderem o quão é urgente e necessário esse tipo de atitude. E que a gente siga aprendendo a cada dia com isso, né? Fernando, muito obrigado. Esse é o Fernando Henrique. Valeu!